Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 77 da Unesp de 2021. Então, bora lá. Ela começa assim: para simular o sistema respiratório humano, um aparato com duas bexigas representando os pulmões, uma membrana elástica representando o músculo diafragma e um tubo flexível em forma de Y representando a traqueia e os brônquios foi montado dentro de um recipiente plástico que representava a caixa torácica. Na figura 1, as bexigas estão vazias. Deslocando-se a membrana elástica para baixo, as bexigas se enchem, conforme a figura 2. Em uma analogia entre esse aparato e o sistema respiratório humano, o deslocamento da membrana elástica para baixo corresponde... Aqui a gente tem a traqueia e aqui a gente tem a carina, que é essa bifurcação da traqueia nos brônquios direito e no brônquio esquerdo. E aí aqui a gente vai ter os pulmões, aqui a gente vai ter o diafragma e a caixa torácica em volta, que também tem músculos acessórios para desenvolver a respiração. Então, o que ele faz aqui ao puxar essa membrana, o diafragma para baixo, é o que acontece quando o seu diafragma contrai para você inspirar. Então, para um pouquinho, olha, parou, respirou, inspira fundo, faz. Aí solta. Quando você inspira fundo, você sente o seu corpo contrair. Agora, quando você fala relaxa, o que você faz quando alguém fala relaxa para você? Soca a cara da pessoa? Não, calma. Você faz. Você solta o ar. Então, isso é o relaxar. Então, e sempre que você pensar em inspirar, você está contraindo os músculos, tanto o diafragma quanto os intercostais, o serrátil anterior, o serrátil posterior. Se fizer aqui, ó, o buraquinho aqui no pescoço, você está inclusive contraindo o esternocleidomastoide, que é um músculo que é aqui desse pescoço, é esse músculo aqui que você vê quando você mexe e que você inclusive puxa a caixa torácica para cima. É um pouco, é pouco, mas faz diferença se você está com uma dificuldade respiratória. Então, sempre que você pensar em inspiração, você vai pensar em contração. Se você estiver pensando em expiração, você vai pensar em relaxamento. Tá. Aí, o que você vê aqui? Esse espaço dentro da caixa, dentro dessa garrafa de água aqui, ele está de um tamanho aqui. Desse, quando você vem na figura 2, ele está maior, porque ó, a membrana elástica ou o diafragma foi para baixo. E se ele foi para baixo, significa que a caixa torácica expandiu. Por que ela expande? Para diminuir a pressão interna. Quando ela diminui a pressão interna, o ar, por diferença de pressão, que é o único jeito que a gente conhece de se movimentar a ar é por diferença de pressão. Então, o ar ele entra aqui e aí ele vai insuflar essas bexigas, ou seja, os pulmões, para que a pressão fique igual ao do meio externo. E aí acontece o contrário. Quando você tem uma expiração, o músculo diafragmático relaxa, então ele vai diminuir o tamanho da caixa torácica e vai comprimir o que está lá dentro. Então, ou seja, vai aumentar a pressão e por isso que o ar sai. Então, pensando nisso, a gente precisa procurar uma alternativa que fale exatamente isso, que é o quê? A contração do diafragma faz com que a caixa torácica aumente e diminua a pressão interna para que o ar consiga entrar. Então aí a gente vai lá, na letra A contração do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, tá certo? Fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente. A gente chega na alternativa correta, que é a letra A. Porém, a gente vai ver o que está errado nas outras alternativas. Na letra B, a gente tem a contração do diafragma, tá certo? Que aumenta o volume da caixa torácica, tá certo? Fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique maior do que a pressão ambiente. Isso aqui está errado, porque se a pressão ficasse maior, o ar sairia dos seus pulmões e não entraria. Na letra C, ao relaxamento do diafragma. Isso é mentira, porque quando ele faz esse movimento para baixo, o diafragma está contraindo, que aumenta o volume da caixa torácica, e isso está certo, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique maior do que a pressão ambiente. Isso está errado, porque se a pressão ficasse maior, o ar sairia.
Na letra D, ao relaxamento do diafragma, isso está errado. Que aumenta o volume da caixa torácica, está certo, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor do que a pressão do ambiente. Isso está certo também. Na letra E, a contração do diafragma, está certo, que diminui o volume da caixa torácica. Ele não diminui, ele aumenta. Aqui, ó, a figura já deixa claro que ele aumenta, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor do que a pressão no ambiente. E essa parte aqui está certa também. E essa foi a questão de hoje. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. E se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilhe com os seus amigos. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijo, um queijo. Tchau!